TV Câmara continua a programação especial direto da 59ª Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos agora com a vereadora Sofia Cavedon, com a autora Lélia Almeida, autora de O Amante Alemão, narrativa longa lançada aqui na Feira do Livro. Vereadora, mais uma Feira do Livro, mais uma sessão aqui de encontros entre parlamentares e autores. É bacana esse momento. É muito bacana. É o maior acontecimento, né, de literário e cultural que a cidade tem, não tenho a menor dúvida. E a cidade e o estado, né, a Feira do Livro, ela, na verdade, atrai pessoas do Brasil todo e do estado do Rio Grande do Sul, escolas. E o Legislativo não podia ficar fora. Nós temos marcado presença e acho que esse olhar que o vereador, de alguma maneira, se obriga a ter, entre aspas, para um escritor ou uma escritora, faz um movimento correto do Legislativo, está se apropriando desse movimento cultural que existe, da produção cultural que existe, para saber falar sobre ela, para saber legislar, se posicionar e fazer com que a política, de fato, valorize a cultura, né? Faz a diferença na democracia brasileira. E literatura também é política, né? As questões sociais que estão ali, muitas vezes, questão social importante que está no teu livro, né, Lélia? Tu que és, não faz só narrativa longa, né? Também crônica, ensaios, mas esse aí tem uma atenção especial neste ano. Tem sim. Levei muito tempo para publicar O Amante Alemão. Ele foi escrito em 2007 e terminou sendo publicado agora, esse ano, pelo IEL. Estou super feliz, super contente. Quero agradecer o convite. Estou muito contente de estar na feira de novo. Zé Lélia, este romance traz aí uma questão já bastante falada, mas que sempre impacta muito, né? Que é a questão de, às vezes, não sei se dá para chamar de uma onda de suicídios que acontecem em algumas cidades do interior aqui, muito ligadas à fumicultura, né? Exatamente. O Amante Alemão é o meu 11º livro. Todos os livros anteriores, as novelas e artigos, ensaios, sempre têm a temática de gênero feminista, de mulheres como central. E eu fiz grande parte do meu doutorado foram sobre as narrativas latino-americanas de autoras mulheres. Então, esse livro, que é uma ficção, também é uma homenagem a um jeito de escrever das escritoras latino-americanas, onde sempre se mistura uma grande história de amor com um pano de fundo político, mostrando que as nossas escolhas afetivas são políticas também. Então, acho que a centralidade desse romance, na verdade, é uma interlocução entre duas mulheres, a mulher e a amante do amante alemão. Né? Essa é a questão central. E o pano de fundo é um dado histórico do nosso estado, que tem a cidade de Santa Luz, né? Mas que é Santa Cruz do Sul, numa denúncia feita lá na década de 90 para a Assembleia Legislativa de uma verdadeira epidemia de suicídio por enforcamento dos trabalhadores rurais, que teria, em tese, como motivo a questão dos agrotóxicos, né, usados no tabaco e tudo isso. Então, isso é o pano de fundo dessa história, que, na verdade, é uma interlocução entre duas mulheres se questionando sobre a questão do amor na vida das mulheres, de por que os homens, os pais, os filhos, os amantes têm que ser centrais. E a tese, um pouco do livro, como de todas as outras coisas que eu escrevo, é que as alianças femininas são as mais importantes e estruturantes na vida das mulheres. E que a gente tem que pensar eternamente sobre isso. Pois é, a Lélia falou uma frase interessante aqui, que as escolhas afetivas são escolhas políticas também, vereadora. Esse é um ano de muita turbulência social, não só em Porto Alegre, mas em todo o país, que sai em todo o mundo com muitas manifestações. Eu me lembro de uma frase de uma delas, né? Mais amor, por favor. A questão da afetividade na cidade, principalmente, né? É uma questão latente, e a Feira do Livro é um momento também de reunir todas essas questões. Sim, eu queria continuar na temática, porque esse mais amor, por favor, tem a ver com as questões urbanas, né? Tem a ver com a escolha do automóvel em vez do estar junto, do caminhar, do ciclista, mas tem a ver com as pautas feministas,
né? Nós tivemos muitas pautas, Lélia, muitos cartazes sobre tire a mão do meu corpo, né? Eu sou uma mulher livre, o meu ventre é livre, o tema do aborto. Nós, essa semana, estamos com dados sobre o estupro aterrorizantes, né? A violência contra a mulher. E acho que a Lélia, né? A Lélia é professora e pesquisadora do tema do feminismo, da mulher. E como tu falaste, Lélia, agora da questão dos elos, das ligações entre as mulheres. E tem uma outra palavra tua, né? Porque assim, a mulher também, assim como o homem é criado com esse sentimento ainda, lamentavelmente, de posse da mulher, a sociedade é machista no sentido mais geral e retrata isso na organização da cidade, seja nas relações humanas, no trabalho, mas também, por um lado, pauta a mulher, na mulher, que a sua realização pessoal está muito ligada à presença do homem, né? E aí, muitas vezes, a mulher se submete a tudo. Se submete à violência, se submete a ser amante, se submete a seu marido ter amante. E o que tu está dizendo nos teus livros, né? Tratando do empoderamento das mulheres, né? E eu queria que a Lélia falasse um pouco mais disso. Que essa relação de amizade entre as mulheres, que esses vínculos, vínculo que tu disseste, vínculo entre feministas e femininos, eles são muito importantes para essa transformação da vida das mulheres e, por consequência, a transformação da vida dos homens, né? Eu fiquei muito assim, gratificada de ontem, de ter esse encontro com a Lélia, de receber esse livro. E sabendo já, a gente já tinha tido em saraus nossos feministas, textos dela. Então, eu queria que a Lélia contasse um pouco da sua pesquisa, né, que geram esses livros, mas com esse corte de gênero, né, dos contos que trabalha e tal. O feminismo já fez grandes avanços, mas não estamos numa sociedade pós-gênero ainda, né, Lélia? Os avanços e retrocessos fazem parte desse movimento que vai e vem. Eu acho que a literatura latino-americana e parte da literatura mundial hoje, da década de 80 do século passado até hoje, trata de uma questão que são as genealogias femininas, né? As genealogias femininas são todas as relações onde as principais personagens do romance são mães e filhas, avós e netas, tias e sobrinhas, amigas. E isso começa lá na década de 80 com a Isabel Allende, com aquelas gerações de mulheres com cores brancas, que embora o grande protagonista seja o Esteban Trueba, né, aquelas mulheres estão ali. E eu me perguntei em algum momento para onde tinham ido os verdadeiros ideários do feminismo, a solidariedade, a autonomia, a cumplicidade. E acho que quanto mais as políticas se institucionalizaram, menos o espírito feminista estava nas ruas. Eu acho que ele migrou para o imaginário artístico e literário. Porque toda a literatura de autoria feminina produzida dos anos 80 até hoje, ela trabalha basicamente com os pares de mulheres. Eu gosto muito de um conceito do feminismo que se chama afidamento, que o afidamento é uma expressão italiana, é das feministas dos anos 60 na Itália, e elas eram as mulheres dos grandes ativistas de esquerda, e elas se dão conta que tem um papel absolutamente coadjuvante no movimento. Então elas começam a se reunir com as mulheres dos operários, de trabalhadores, de noite nas bibliotecas, na Libreria de Milano, que é quem começa com o movimento das genealogias femininas, e começam a ler literatura do século XIX. E percebem que a literatura escrita por mulheres do século XIX, a heroína sempre se dá muito mal. Ela morre. Toda vez que ela faz um movimento de independência, ou ela morre, ou ela se suicida, ou ela adoece. Punição pela rebeldia. Exatamente, é um castigo, né? Os homens que se rebelam sempre se dão muito bem. As mulheres que se rebelam sempre se dão muito mal. E elas começam a se dar conta que ali não tem o material que elas precisam, porque a representação dessas alianças foi banida da mitologia, da pintura, da literatura. E eu acho que dos anos 80 para cá existe uma reconstituição desse movimento. O afidamento, a tradução mais próxima que a gente teria, alguma coisa assim, afiodar-se. Uma mulher é fiadora da outra, ela legitima as demandas da outra. Isso é importantíssimo. A Virginia Woolf dizia assim, nós não tivemos um legado material e nem espiritual das nossas mães.
Então, nós precisamos todas fazer esse movimento de empoderamento, de dizer o que a outra pensa, o que ela sente, o que ela deseja, o que ela demanda é o que eu demando também, é importantíssimo. E assim os homens passam a ser um afeto como um outro qualquer na nossa vida, né? Mas as nossas alianças poderosas, importantíssimas, têm que ser com todas as outras mulheres. E esse movimento cultural, ele é dificílimo, né? A Lélia apontou uma questão interessante, que é que assim que as políticas públicas para o bem-estar da mulher se institucionalizaram, essa luta subiu para o imaginário artístico. Vereador, é preciso agora pegar o imaginário e trazer de volta para a política pública? Olha, o que a Lélia nos alerta é que tem um reforço, na minha opinião, tem um reforço inverso. Tem um esforço de literatura, mas os meios de comunicação de massa, eles reforçam o inverso. Então, a gente, na verdade, é um movimento contracorrente, que eu estou muito feliz, inclusive, que a Lélia está aqui. Nós estamos fortalecendo esta mulher que faz isso. E aí eu acho que a política tem que... Ainda é uma arte marginal, digamos assim. Ainda é um movimento muito marginal, pelas próprias mulheres. Nesse fim de semana discutia com as amigas, agora a gente tem um círculo de amigas, a gente está construindo esses elos, e uma dizia assim, eu tenho pavor de mulheres juntas. Veja. E aí nós começamos a desconstruir isso, mas que isso? Uma mulher... Machismo feminino. Mas aí nós temos que nos dar conta que os meios de comunicação de massa, eles reproduzem esta vinculação da mulher e a sua realização com o homem. É ou não é? Né? Toda a questão da admiração do corpo perfeito, da exploração do corpo da mulher para que os desejos masculinos adquiram um carro, adquiram um status, um isso, um aquilo, outro. Quer dizer, é um capitalismo, na verdade, né? E o capitalismo e a comunicação toda é uma comunicação vinculada ao mercado, né? Toda financiada pelo mercado. E a mulher é um grande produto, é um produto promotor dos outros produtos. Então, o que a Lélia propõe é realmente... a partir da leitura que ela faz, né, e que está na construção das mulheres, né, mas Lélia, como tem um esvaziamento no debate feministas dessas questões fundamentais que tu tens colocado, assim, dessa explicitação que tu tens colocado, quer dizer, as nossas mães, elas não têm um patrimônio nesse sentido, desse empoderamento, dessa liberdade a nos oferecer. Eu estou com a mãe na minha casa e ela todo o tempo me reforça o contrário. Como tu estás fora o tempo inteiro? O papel de mãe e o teu papel de mãe, o que tu está fazendo, que tu está fora, que tu não está... Impressionante, tu falavas agora e eu me dando conta. E nós temos que construir aonde, né? Nas relações com as outras mulheres, para colocar no verdadeiro lugar a relação com o homem. Senão se dá o reverso, né? O homem, nós somos tão necessitadas disso que nós somos submetidas a isso. Né? Bom, Lélia, para a gente finalizar aqui, além de uma literatura produzida por mulheres, a literatura pode reforçar um novo papel para a mulher na sociedade? Pode sim, porque eu acho que a literatura ela trabalha com uma subjetividade, né? Então, quando eu faço críticas a algumas políticas públicas, eu acho que tem uma coisa exacerbada da pauta da violência, isso cansa as pessoas, termina por vitimizar mais ainda as mulheres, porque quando se fala de mulheres só se fala de violência, como se o lugar das mulheres só pudesse ser o de vítima. E eu acho que a literatura e o imaginário trazem como pauta uma coisa que eu me pergunto de vida inteira como pesquisadora e como mulher: por que as mulheres não falam do erotismo? Por que as mulheres não escrevem humor? Por que as mulheres não riem de si, dos homens, das relações? Porto Alegre a gente até tem uma série de autoras que estão conseguindo fazer isso, né? Cláudia Tages, assim. Isso é absolutamente transgressor, importantíssimo, para que a gente saia um pouco, porque ficar pautando eternamente uma coisa é não sair de um lugar de vítima. A gente tem que sair desse lugar, contestar as coisas de outra maneira, e a gente sabe que só quando esses movimentos culturais avançam é porque eles estão mais ou menos prontos, né, dentro da estrutura da gente, para que as relações se transformem e a gente possa viver tudo isso de uma outra maneira. Questão importantíssima e interessantíssima. Nossa. Dá para começar pelo livro da Lélia. Pelo último. Qual que a Lélia recomenda começar do seu? Pode começar pelo Amante Alemão. O Amante Alemão em destaque aqui na Feira do Livro. A Senhora Santana também é um livro que trata sobre essas questões, tem como
ponto central a questão do aborto, Querido Arthur, que é sobre amizade feminina, todos eles. Uma série de opções, mas aqui o Amante Alemão na Feira do Livro de Porto Alegre. Gente, muito obrigada, vereadora, muito obrigada, Lélia, muito obrigada, foi um prazer. TV Câmara volta já com a programação especial direto da 59ª Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos na Praça da Alfândega, muito bem recebidos aqui pelo Bistrô do Marx. A gente já volta, continue ligado.